Seja muito bem-vindo a mais este vídeo aqui do canal. Hoje saiu uma notícia muito importante no ACI Digital, dizendo sobre católicos americanos que se unem a uma coalizão contra a pena de morte em meio ao grande aumento de execuções que tem acontecido. Uma coalizão é uma aliança antipartidária, é uma aliança sem fins lucrativos, em fim de alcançar algum bem comum, mais ou menos assim. Então vem comigo que nós vamos compartilhar essa notícia de hoje, que é muito importante para nós católicos, visando as últimas declarações de alguns tempos do nosso Papa Leão XIV. Então vem comigo. Então, dando continuidade aqui, estamos no site do ACI Digital. Eu vou deixar o link na descrição. Essa notícia saiu hoje, eu acho que ontem, dia 4, foi dia 4 ontem que saiu, hoje é dia 5, né, de dezembro, e dizendo que os católicos se estão unindo a coalizão contra a pena de morte em meio ao grande aumento de execuções. Aqui quem fez é o Tyler Arnold, que fez este artigo. Foi no dia 4 de dezembro, ontem às 15h40, que foi publicado este artigo. Católicos, conservadores e conservadores pró-vida se unem a uma ampla coalizão de mais de 50 organizações que buscam acabar com a pena de morte nos Estados Unidos em meio às execuções deste ano de 2025. Os líderes da coalizão, que é um partido, uma organização, disseram esperar que a equipe coordenada possa abolir a pena de morte nos estados onde ela ainda é praticada. A pena de morte capital ainda está em vigor em 27 estados lá nos Estados Unidos, mas apenas 16 executaram prisioneiros na última década. É um valor bem razoável, né? Apenas 16. Os objetivos deste grupo incluem trabalhar com democratas e republicanos para aprovar leis estaduais que acabem com a pena de morte, reduzir a imposição da pena de morte em jurisdições onde ela ainda é legal e aumentar a conscientização sobre o risco de executar pessoas inocentes, a falta de justiça no sistema e os danos infligidos a todos os afetados pela pena de morte. Uns dados bem interessantes aqui. Em 2024, no ano passado, 25 pessoas foram executadas nos Estados Unidos. Já em 2025, já ocorreram 44 execuções e tem mais 3 agendadas para este mês agora de dezembro. A Flórida executou uma pessoa só o ano passado. Já em 2025, foram 17 executados somente na Flórida. Outras 2 pessoas têm execuções agendadas, como diz, para este mês. Ao mesmo tempo, o apoio público à pena de morte atingiu o nível mais baixo em 50 anos em 2025, com cerca de 52% dos americanos apoiando o seu uso e 44% se opondo a ele. Ainda é maioria que é a favor da pena de morte nos Estados Unidos. E de acordo com o Gallup, que representa um declínio acentuado em relação às décadas de 1980, 1980, quando o apoio ainda era superior a 70% dos americanos. A irmã Ellen Prettigan, que atua no conselho consultivo da coalizão, disse a uma coletiva de imprensa ontem, dia 3, foi dia 3 de dezembro, que a pena de morte funciona como ritual semi-secreto através dos muros da prisão. E que quando as pessoas são separadas dessa essência, elas simplesmente aceitam. Ela discutiu seu ativismo no Texas contra a execução
execução de Ivan Cantu em 2024 e disse que as pessoas no Texas nem sequer saibam que uma execução estava acontecendo. Ela disse que as pessoas tiveram informações melhores e elas rejeitarão. Essa é a posição da irmã, né, dizendo que se as pessoas tiverem as informações necessárias, elas teriam uma visão um pouco diferente. E a irmã vai citar o Salmo 82:12, que diz: a verdade brotará da terra, e acrescentou que ela também brota da experiência das pessoas. Eu vou dar continuidade, eu vou dar minha opinião sobre este artigo e sobre a visão, ultimamente, o que o nosso Papa Leão XIV nos disse. Então, continuando aqui com a conclusão. A minha conclusão pode ser um pouco controversa para muitas pessoas, muitos católicos que se dizem tradicionais, entre aspas, e são a favor da pena de morte. O nosso Papa Leão XIV já foi bem incisivo em dizer isso. Vocês lembram que ele disse, né? Se você é contra o aborto, mas a favor da pena de morte, então você está em contradição, porque você não é pró-vida. Você não é a favor da vida. Por mais que seja aquela pessoa que está condenada à morte tenha cometido crimes bárbaros, a gente acaba partindo do pressuposto que ela nunca terá a oportunidade de se converter. Como a gente pode dizer, essa pessoa não tem jeito, é impossível dela se converter. E a gente pode olhar ao longo da história da igreja quantos carrascos, pessoas de má índoles, que acabaram se convertendo e até se transformando em santos da nossa igreja. Então a gente precisa ser bem coerente. Não é questão, a igreja falou, mas a igreja está errada. Eu já falei no vídeo que eu postei até essa semana falando sobre essa questão da gente querer criticar a nossa igreja publicamente, dizer que a igreja está errada. Você pode ter suas ressalvas contra alguma coisa, por exemplo, do Conselho Vaticano II, mas eu dou a minha opinião para você. Guarde para si. Tem coisas que a gente precisa guardar para nós mesmos. A gente não precisa se declarar abertamente. Diferente se a gente tiver de criticar um protestante. Aí eu vou criticar aqui abertamente mesmo, sem pesar no meu coração, porque eles já estão indo contra a nossa igreja, que para mim é a única igreja verdadeira. Mas a questão da pena de morte, a igreja era a favor da pena de morte em alguns casos? Sim, mas a igreja mudou de opinião. E ela tem esse poder. Aí você pode falar, mas ela não pode. Ela pode. Ela tem esse poder. Quem que deu esse poder para ela? Foi nosso Senhor. O que Jesus disse para Pedro? O que tu ligares na terra será ligado no céu. O que tu desligares na terra será desligado no céu. Então a igreja tem esse poder de desligar e ligar. Não foi a igreja que decidiu isso, foi nosso Senhor que deu esse poder para nossa Santa Igreja. Você que não é católico pode discordar. Tudo bem, não estou nem aí para a sua opinião que não é católico. Mas você que é católico, a igreja tem o poder de desligar e ligar tudo que ela quiser. Entendeu? Ela tem esse poder. Se não for da vontade do Senhor, isso vai cair por terra. Como vocês já viram, várias coisas que caiu, não vou citar nomes, vocês vão saber, isso vai acabar caindo, porque a igreja erra. É só você olhar ao longo da história da igreja, quantos absurdos que aconteceu e a igreja nunca caiu, sempre esteve de pé. Homens caíram, sim, mas a igreja não. Homens são falhos, homens são fracos. Então a gente não pode partir do pressuposto que aquela pessoa nunca terá a oportunidade de se converter. Eu mesmo, eu sou exemplo disso. Não levei uma vida de crimes, não, mas fiz muita coisa errada.
Não vem ao caso aqui, porque eu me optei ultimamente a não falar um pouco do meu testemunho por questão dos meus filhos. Isso foi meu diretor espiritual, o padre, o padre da minha paróquia, que me orientou para me esperar algum tempo até eles atingirem uma idade que eles possam entender daquilo que eu cometi no passado. Eu dei testemunhos várias vezes na minha não juventude, né? Antes de eu me casar, quando eu me converti, eu dei muitos testemunhos até em escolas da minha cidade, né? Contei a minha história para vários adolescentes, vários jovens. Muitos se converteram, muitos não, né? Ajudei muitas pessoas a saírem da vida errada. Muitos se converteram à nossa igreja e outros não. Ele tem a liberdade de escolha. Isso mesmo, esses tempo atrás aqui o meu padre fez uma homilia que me tocou bastante. Se a gente parar para pensar nesse caso, ele não é digno de ser salvo. A gente poderia pensar em São Dimas. Quem é São Dimas? O bom ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz. Ele se arrependeu no último momento. No último momento. Mas ele cometeu pecados a vida inteira. Já vi até padres dizendo, ele vai para o inferno. Você sabe, você é Deus para julgar e dizer. Muitas vezes a gente acaba caindo nessa tentação de dizer, ele merece morrer. Ele mereceu isso. Mas aquele São Dimas, o bom ladrão, se converteu no último momento. Mas um conselho que eu te dou, não deixe para o último momento e pense muito bem se você deve ser a favor da pena de morte ou não. Porque se você é a favor da pena de morte, a gente está sendo incoerente em ser contra o aborto. Entendeu? Porque a gente está trocando 6 por meia dúzia, como se dizem por aqui. Então é esse recado que eu queria dar para vocês sobre esta matéria. Eu vou deixar na descrição deste vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo também o servidor do Discord, o canal do Telegram, para que você possa participar. Eu deixei aberto a aba comunidade aqui do canal. Se você quiser compartilhar alguma coisa, se você quiser sugerir algum conteúdo que eu possa trazer, se estiver ao alcance do meu conhecimento, eu posso trazer. Então, eu vou dando um adeus por hoje, né? Ficando por aqui com mais este vídeo. Agradeço você que ficou até aqui conosco neste vídeo, no final deste vídeo. Então não se esqueça aí de se inscrever no canal. Deixe um like no vídeo se você gostou deste conteúdo, claro. Você também tem a opção de deixar o dislike, não gostei, se você não gostou, sem problema nenhum. E você também tem a opção de ativar o sininho das notificações ou entrar no servidor do Discord para receber as notificações de vídeos e lives aqui do canal. Então, ficando por aqui, um grande abraço do Gonzales, fique com Deus e até o próximo vídeo.